Einstein, o próprio Newton, todos os grandes cientistas da espécie humana que a espécie humana produziu, eram pessoas profundamente admiradoras da estética da natureza, profundamente envolvidos com o que faziam, profundamente apaixonadas pelo que faziam. Há uma componente de paixão, de afetividade no ato da construção científica. Isso é conhecimento tácito. E no meio desse conhecimento tácito existe a componente estética. Você se apaixona por belas equações diferenciais porque elas são estéticas. Um filósofo de ciência chamado Michael Polanyi, que apresentou essa discussão sobre a restrição da objetividade científica em relação ao conhecimento tácito, ele afirma lá, e ele tem razão, que na época, por exemplo, de Einstein, quando Einstein apresentou a relatividade geral, alguns aceitavam a relatividade geral não porque tivessem entendido a teoria, mas porque ela era bonita. Existem, portanto, critérios de valor, de estética, critérios afetivos, etc. Tudo isso é tácito. E tudo isso faz parte do jogo da criação. O bom cientista é aquele que cria. Frisando agora esse aspecto, o aspecto da criação. Cientistas são humanos. E sendo humanos, eles estão dentro da bolha do Umwelt humano. Eles não conseguem, apesar de cientistas, não conseguem fugir da bolha para valer. Eles estão presos ao interior dessa bolha, as limitações da bolha. Bem, o que isso significa? Num primeiro momento, você pode tentar interpretar a realidade pelo que o seu Umwelt deixa você fazer. Por exemplo, eu posso analisar o movimento de um corpo macroscópico, porque eu estou vendo. Mesmo que eu admita que essa visão é uma coisa limitada, em termos eletromagnéticos, etc. Mas eu estou vendo a cadeira, eu vi as estrelas se moverem na cúpula do planetário. Isso está ao nível, né, está dentro do acesso do meu Umwelt. Mas acontece que a realidade não é só isso. Por exemplo, existe uma parte dela que eu não vejo. Trivialmente falando, eu não vejo. Eu não vejo o universo em larga escala. Eu posso inferir, por meio de uma série de observações e de cálculos, que existe alguma coisa talvez perto de 1 trilhão de galáxias no universo conhecido, observável. Eu posso falar dos 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Agora, eu não vejo 200 bilhões de estrelas. Eu tenho que inferir isso sempre indiretamente. Bem, como é que a minha cabeça consegue falar de coisas que estão fora do Umwelt biológico? Como é que eu posso, por exemplo, dizer para vocês que essa sala está cheia de ar, cheia de moléculas em suspensão, se eu não estou vendo nenhuma? Eu consigo me atrever a falar sobre isso. Eu posso dar explicações em termos de mecânica estatística sobre a temperatura dessa sala. Mas eu não estou vendo isso, está fora do meu Umwelt biológico. A grande verdade é o que tudo indica, e isso parece ser uma sutileza do ser humano, é que devido a um processo cerebral não linear, que aconteceu numa escala de tempo extremamente curta na linguagem evolutiva, alguma coisa talvez da ordem de 3 milhões de anos de evolução só, dentro dos 5 bilhões de anos de evolução viva no planeta, um surto não linear que aconteceu nos últimos tempos e que nos tornou hominídeos e seres humanos, chamados de sapiens sapiens, embora isso seja discutível. Mas essa evolução pegou o nosso Umwelt biológico e dilatou. Primeiro detalhe, isso é visível. Você pode sofisticar o seu Umwelt biológico. Você pode refinar o seu Umwelt biológico. Como? Você pode, já sabe, você já pode criar extensões, por exemplo, dos seus sentidos. Você vê o macrocosmos próximo. Você vê o megacosmos? Não. Você vê o microcosmos? Não. Mas se você fizer um microscópio, você vê coisas pequenininhas que o seu Umwelt biológico não consegue atingir. Se você fizer um telescópio, você vê galáxias distantes que o seu olho normalmente não veria. Você cria extensões do seu olho.
Você bota a mão nessa cadeira e não sente ela vibrar, mas o planeta vibra. Placas tectônicas estão em movimento, etc. Só que o meu tato não consegue perceber isso. Mas eu posso fazer um sismógrafo que substitui esse tato e percebe flutuações, perturbações da Terra que eu normalmente não percebo no meu umvelt biológico. Ou seja, eu posso expandir o meu ouvido usando amplificadores, filtros, etc. Posso desenvolver o meu olfato usando um espectrômetro. Ou seja, eu tenho toda uma tecnologia que vai sofisticar a minha parte biológica. O meu umvelt biológico pode ser dilatado nesse sentido. Mas isso é somente um refinamento, uma extensão. Agora, falar de coisas, de descrever coisas que estão fora desse umvelt é mais complicado. Se eu der para vocês o melhor telescópio do mundo, o que vocês vão conseguir fazer é observar uma multidão enorme de estrelas e detectar no máximo a intensidade luminosa delas, a luminosidade delas e as cores delas. Só. O melhor telescópio do mundo só vai falar isso para você. Se o telescópio for gigantesco, como o de Monte Palomar e todos os outros que vieram depois, ou o Hubble que está em órbita, o que você vai ver, do ponto de vista estelar, é uma série de pontos luminosos ainda, com cores diferentes e com brilhos diferentes. Só. Então, isso é uma sofisticação do seu olho. É a sofisticação do seu umvelt visual. Mas é só. Agora, se o seu cérebro pega esses dados e monta um gráfico, onde no eixo horizontal você bota cor das estrelas, e no eixo vertical você bota a luminosidade das estrelas, e nesse gráfico aparece um esquema formado pela multidão de estrelas da galáxia, através do qual você pode calcular a evolução das estrelas, o chamado diagrama HR. Se você faz isso, você está criando uma coisa que o melhor telescópio do mundo não mostra. É o seu cérebro que faz. Isso é a construção de signos que estão além do domínio do umvelt biológico. A gente poderia chamar isso de um hipersigno. Nós fazemos isso em ciência o tempo todo. Hipersignos. Signos que são construídos dentro de um umvelt limitado, mas que se atrevem a falar de coisas fora dele. Por exemplo, qualquer um que estudou física aqui deve se lembrar daquele momento que a gente vai fazer aqueles gráficos onde o eixo horizontal é o eixo do tempo. Vocês sabem o que isso significa, né? Você espacializou o tempo. Você representa espacialmente, por meio de uma reta, a sucessão dos instantes do tempo. Você orienta o eixo do tempo e diz que o tempo flui do passado para o futuro. Você sente que ele flui do passado para o futuro, mas você geometriza isso visualmente. Você pega uma coisa que você só sente, que é a passagem do tempo, e traduz no seu umvelt visual. Isso é um hipersigno. Ou seja, a cabeça do ser humano evoluiu de uma tal maneira que ele consegue criar signos de uma natureza muito mais elevada do que o umvelt biológico dele pode fornecer. Parece, talvez, que outros animais não conseguiram fazer isso. Alguns parecem estar a caminho. Certos animais interessantes parecem que já têm rudimentos disso. A gente não tem a mesma certeza, a gente não consegue entrar num umvelt do